A exigência do exame toxicológico dá mais segurança aos passageiros? Começa agora com você, Hélio. Vamos lá, eu acho que aumenta sem dúvida a burocracia, atrapalha o motorista, mas não necessariamente aumenta a segurança. Não acredito nisso. Veja, as empresas líderes do setor já fazem testes aleatórios, não marcados. A FAA americana, que é a Agência de Aviação Americana, não exige testes regulares toxicológicos para os pilotos, mas eles fazem testes aleatórios também. Quando há qualquer tipo de incidente, qualquer falha, se faz o teste. Então eu acho que a gente está aqui preocupado com a segurança. Para a segurança, na minha opinião, mais importante são testes aleatórios, né, que a pessoa não sabe quando vai ser feito, então não pode se preparar para o teste, que não tem essa burocracia inteira. Quando acontece um incidente, eu acho que sempre deveria fazer. Agora, o motorista, o que ele precisa para ele ser um bom motorista e seguro é de educação continuada, de saber se ele está dirigindo a contento, se ele é um bom motorista. Isso sim são coisas que, sem dúvida, aumentam a segurança. Esse exame, como ele está programado aí, na minha opinião, é mais taxas para o Detrans da vida, mais burocracia, atrapalhar o motorista e não garantir a segurança das pessoas necessariamente. Minha opinião, façam testes aleatórios sem que o motorista saiba quando vai acontecer e que isso vai gerar muito mais possibilidade de segurança, na minha opinião. Gabriela, então esse ponto que o Hélio traz para a gente seria muito mais eficaz em termos de segurança ao passageiro, esse teste ser aleatório e não obrigatório. Você concorda? Nesse caso, eu vou trazer alguns dados, Hélio, que eu fui pesquisar, e essa lei que obriga o exame de teste toxicológico para motoristas de caminhões e ônibus, nessas carreiras mais profissionais, ele é obrigatório desde 2015. Na verdade, o que aconteceu foi que em 2022, por uma medida provisória, o ex-presidente Jair Bolsonaro suspendeu a fiscalização dos motoristas, suspendeu a fiscalização, né? Para quem não estivesse fazendo os testes toxicológicos, suspendeu até 2025. E aí essa medida provisória foi analisada, votada e agora voltou à fiscalização. Mas essa lei já existe desde 2015. E há dados da SOS Estradas, que é uma ONG, que ela colocou assim que no primeiro ano já, desde que a lei foi implementada em 2015, houve uma redução de 35% de acidentes envolvendo caminhões nas rodovias federais e uma redução de 45% de acidentes envolvendo ônibus nas rodovias federais. Então, não se pode dizer que obrigatoriamente isso tem, todos os casos têm relação com a realização dos exames, mas são dados importantes. E há também, eu achei uma publicação no site do Sindicato da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Paraná, em que eles colocam o seguinte, um dado muito, muito preocupante, né? Primeiro, como os profissionais, os caminhoneiros são tratados no Brasil, essas péssimas condições de trabalho, muitas vezes viram noites nas estradas, e para isso eles acabam precisando utilizar do consumo de algumas drogas, né? E aí os dados da Polícia Rodoviária Federal é o seguinte, de cada 3 caminhoneiros, pelo menos um está sob efeito de drogas, e dos 75% daqueles que são pegos no exame toxicológico usaram cocaína, e a cocaína causa alucinações, então são riscos graves. O exame toxicológico, ele ajuda, primeiro, a coibir que pessoas que são usuárias contínuas de drogas, elas renovem a sua carteira de habilitação, elas acabam saindo naturalmente do mercado. Então é uma forma, não sei se é tão eficaz como a gente gostaria, mas é uma forma de inibir, de coibir o consumo de drogas nas estradas, que é responsável, sim, obviamente, por acidentes, né? Quem usa droga alucinógena e sai dirigindo um caminhão, um ônibus, causa riscos à saúde e à segurança de todos os que estão ali na estrada. A Gabriela traz o dado de que na vigência da lei houve uma redução de acidentes envolvendo ônibus e caminhões. Daí, repito a pergunta. A exigência do exame toxicológico, ele sendo obrigatório para os motoristas, garante mais segurança no trânsito? Carol, isoladamente esse tema, né, parece que ele contribui para garantir mais segurança no trânsito. Então agora não posso dizer com certeza, somente isso vai garantir mais segurança, porque existem outros fatores. Vou pegar um pouquinho da fala do Hélio, quando ele fala do obrigatório, quando o cara se programa, marca e sabe quando vai fazer.
Até o uso de drogas, aliás, para quem está assistindo, o que é o exame toxicológico? Pode ser feito fiozinho de cabelo, urina, né? Faz xixi no potinho ou pega um pouco de sangue. E ele detecta consumo de drogas há pouco tempo, consumo de cocaína e outras drogas, principalmente que muitos usam, infelizmente, ou por algum outro desafio ali pessoal, ou para ficar mais acordado e dirigir mais tempo. Como a Gabriela bem colocou, e a gente sabe que essa realidade existe. Tardelli já deve ter ouvido falar no tal do rebite, né? Os caminhoneiros que tomam rebite para continuar dirigindo. Agora, o cara vai se programar. Não, meu exame é tal dia, então eu já sei, é só parar uma semana antes e pronto. De repente, a gente vê em filme, mas isso existe, o amigo faz xixi no copinho. Então, se programar, o cara já vai fazer de tudo para passar. Pegar aleatório, de alguma maneira, vamos estudar junto, as próprias empresas, a gente pode falar, pô, vão valorizar a empresa que faz isso, o governo fazer de alguma coisa aleatória, mas aí é uma maneira mais eficaz, Carol. Fazer o teste de surpresa, eu não tenho dúvida, que é mais eficaz do que fazer o teste programado. E aí eu só trouxe aqui observações sobre a sua bela introdução, Carol, e a boa entrevista da CNN. A minha preocupação vai, inclusive, em relação aos vetos. Vamos supor, a gente está na dúvida aqui se é obrigatório ou se é aleatório. Mas pegou o cara que foi pego na botija. Pô, esse cara tem que ter uma baita de uma penalização, na minha opinião. O governo não pode vetar e tirar a penalização. O cara não pode dirigir nem o caminhão, nem um carro, nem uma moto, nem nada. O cara foi pego dirigindo uma carreta sob efeito de drogas. Ele mata um monte de gente inocente. O governo tirou a multa. Ah, a multa é muito alta. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, esse veto do presidente. O outro veto, impedimento de dirigir qualquer outro veículo até que ele mostre outro exame que está limpo. O governo tirou. Então, ele só não pode dirigir a carreta, o ônibus. Agora, um caminhão menor ele pode, uma caminhoneta carregada ele pode, um carro ele pode. Então, quer dizer, rapaz, você foi pego, você está drogado, a carreta você não dirige. Mas você pode continuar dirigindo drogado uma caminhoneta. Pelo amor de Deus, absurdo o presidente vetar essa também. Então, Carol, fico com esses dois, né, sem dizer o veto ao policiamento ostensivo. Ah, não, a polícia não pode ver, o outro não pode ver, só o agente de trânsito. Pelo amor de Deus, se a polícia parar o cara, pegar ele drogado, vai falar que não é prova? Então, acho que eu fiquei muito preocupado com os vetos colocados pelo presidente da República nesse projeto. Esses, sim, não garantem mais segurança. Esses garantem mais insegurança para as estradas brasileiras. Tardelli, houve uma convergência, inclusive, do Poit com o Hélio no que se refere ao fato do exame ser aleatório, não obrigatório, programado para facilitar e garantir mais segurança no trânsito. Mas o ponto que o Poit traz, que chamou a atenção dele, foram os vetos feitos pelo governo. Isso também te chamou a atenção, Tardelli? Várias coisas me chamaram a atenção. Aí eu concordo que aparentemente é tipo daquela medida que aparentemente ela cheira bem. Olha, vai dar certo. É como se a gente tivesse, olha, bom, descobrimos a saída. Será que é assim? Será que na vida real é assim? Primeiro, que a grande droga é o álcool. A droga de 95% dos motoristas é o álcool. Nós estamos cuidando de uma pequena parte dos motoristas. O teste toxicológico é aquele teste que vê o exame, o uso passado de droga. Pode não interessar, ele pode ter ido numa festa, por exemplo, num churrasco, na casa do primo dele, fumado um baseado. Tá, mas na segunda-feira ele está bem, ele está em condições de dirigir, ele é responsável, esse teste vai acusar a presença de uma droga e vai colocá-lo na condição de um motorista usuário de droga juntamente com aquele outro que é dependente químico, o que não é o caso desse um. Então você começa a equiparar situações que são diferentes. Segundo, aquele que é usuário da droga, ele é esperto. Ele não vai se deixar apanhar. Ele não vai usar droga naqueles dias. Quantos dias eu preciso ficar sem a droga? 3, 2, 1. Ou nós vamos imaginar que todo atleta, ninguém usa droga as pessoas programam-se para isso. Segundo, quais são as drogas que vão ser detectadas? O grande problema é a anfetamina, que é o chamado rebite.
O crack hoje está sendo muito utilizado por alguns motoristas. Deixar essa responsabilidade para o motorista e isentar a empresa me parece injusto com o motorista. Porque ele é pressionado pela empresa a dirigir horas e horas e horas além do limite da resistência humana. Não. Quem tem que controlar isso é o empregador. Ele tem que se policiar para que o motorista dele não precise usar essa droga. Se ele fosse, e acho que é uma lacuna na lei, uma lacuna importante, se algum motorista fosse efetivamente apreendido, que a transportadora pagasse 10 vezes mais a pena dele. Porque ele só usa isto para poder cumprir os prazos inviáveis que as transportadoras impõem. Eu concordo com o Hélio. Se ele tiver um pouquinho de esperteza, e ele tem, o usuário tem, quem não tem esperteza somos nós, os tontos. Agora, o usuário, aquele que sabe o que está fazendo, esse não vai ser pego no exame toxicológico, não. Ele está fazendo exame toxicológico para quem não precisa. Para aquele que precisa, é ótimo para ele isso aí. Tem um exame? Ótimo. Agora eu já estou sabendo. Estou certificado também. Passei no exame. Passei no exame, está aqui, ó. Maconheiro é o Tardelli, que fumou um baseado na casa do irmão dele. Eu não, olha, mas eu vou tomar um lote de anfetamina daqui a pouco. Vou ficar 3 dias sem dormir e dirigir que tem um maluco na estrada. Eu acho que essas soluções formais que desrespeitam a vida comum, a realidade comum, elas não vão chegar a nada. Tinha que haver, eu concordo com ele, um programa de educação das empresas, um programa de punição das empresas. Ó, quem for pego, a tua transportadora. Eu vou só te contar um pedacinho, e é rapidinho, 1 minuto, menos de 1 minuto. Claro. Eu tinha cabelo, usava 38, era promotor no interior do estado, de uma cidade que era cortada por uma importante rodovia via Anhanguera. E havia acidentes. Eu comecei a processar, além do motorista, o dono da transportadora. Acabou. Parou. Comecei a prender caminhão. Não, vai prender o caminhão. Vai fechar a transportadora. Vamos denunciar esse patrão por homicídio. Esse é o causador. Acabou. Diminuiu rapidamente. Agora, deixar na mão do seu Arlindo, o caminhoneiro, toda a responsabilidade sobre a vida dele, é muito pesado para ele, coitado. Ele não aguenta isso, não.